Na Fogueira com Elas começando, eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milene Nascimento. É com muita alegria que a gente apresenta esse podcast voltado para a expansão da consciência, para autoconhecimento, entendimento, né, do que estamos aqui, o que viemos fazer. Então, hoje a gente vai começar falando um pouquinho das novidades do Na Fogueira. Uma delas é o meu curso de Itameana, da conexão com os pleiadianos. Curso que foi feito com muito carinho. Com muito amor, tem aulas extras, tem aula de ancoramento, aula de proteção espiritual, fora todos os protocolos de Itameana. O curso é gravado, porém a conexão com a equipe pleiadiana é feita diretamente comigo. Vocês vão fazer o curso, finalizando, entram em contato comigo e aí a gente faz essa conexão com a equipe pleiadiana de vocês, trazendo muita abertura de caminhos, expansão da consciência para quem quer ser um terapeuta de Itameana e para quem quer aprender também essa técnica e se conectar com esses seres estelares. E uma outra novidade também é o e-book do Comando Shankar. São nossos parceiros, já tivemos alguns podcasts com eles, são pessoas muito conectadas com o eu superior deles, com os seres estelares. E é um livro muito fácil, com temas super complexos. É muito simples, né, Fábio? É bem simples, assim, eu li, eu gostei muito, me esclareceu muitas coisas que eu achava muito complicado, essa questão de mônada, de fractais, eu superior. Registros acásticos. Isso, eles conseguem colocar de uma forma bem didática, assim, e a gente consegue absorver bem, né, Mila? Isso. Então, tanto o meu QR Code do curso quanto do Comando Shankar vai aparecer aqui na tela para vocês comprarem e expandirem ainda mais a consciência. E por falar em livro, eu, Zinha, escrevi um livro também que vai estar disponível para vocês, o QR Code. Esse livro ele é um pouco controverso, ele se chama Por que Você Ainda Está Se Fodendo? Mas esse palavrão, ele tem uma razão muito especial, porque quando a gente inicia o processo de autoconhecimento, a gente tende a pender para o julgamento, né? Tanto das pessoas com a gente, né? E aí acaba travando um pouquinho, e da gente com as coisas que a gente faz. Então, esse livro é para você iniciar lendo, já quebrando todos os tabus e paradigmas, quebrando crenças limitantes, vai conhecer um pouquinho da minha história, vai dar bastante risada. Se você não expandir a consciência, risada eu tenho certeza que você vai dar, então vai elevar a vibração de qualquer jeito, tá bom? E vai estar disponível para vocês também com um precinho especial aí pelo QR Code. Isso aí, gente. E agora, finalmente, vamos apresentar os nossos convidados. O Daniel Namkai. Isso Namkai. É o sobrenome. Não cai. Isso aí. E o Luiz, esqueci o sobrenome que tu tinha Luiz passado. Fernando Quiniz, do projeto Anca. Luiz Anca, né? Eu tava tentando lembrar do chama Anca. de Luiz Anca. Sejam bem-vindos, gente. A gente está muito feliz com vocês aqui, com todos esses instrumentos musicais, com o Cacau. Então, agora a gente passa a bola para vocês se apresentarem, né? Então, muito prazer, muito grato de estar aqui e muito prazer em conhecer vocês também por estar fazendo esse trabalho, né, de trazer as pessoas e poder compartilhar um pouco da caminhada, né? A minha história com a música, ela começou desde muito cedo, assim, quando eu era criança, minha mãe falava que eu sempre batucava nas panelas e nas bacias. E aí eu entrei em contato com a música através da bateria. Eu fui baterista de 2 bandas de rock e tal. Que delícia! E aí, aquilo foi um resgate para mim, aquilo me fez eu me sentir acolhido, pertencente dentro de um sistema que exclui, né? Então, ali dentro dessa egrégora foi muito bom. Mas ela durou até um período. Teve um momento que eu tive um contato com as medicinas da floresta e rolou umas conversas, assim, meio cósmicas, e que disse que eu podia estar fazendo algo onde eu seria um elo da corrente para algo bom. E aí eu entendi que fazia muito sentido, não vou entrar nesses detalhes, mas fazia muito sentido. Aí eu comecei fazendo as transições e tal, e aí a mente, como sempre, né, tentando julgar aquilo que você acabou de falar, eu achava que era impossível poder fazer isso e dar certo, né? E aí eu fui devagarzinho, a espiritualidade de uma forma muito generosa, eu agradeço todos os meus guias, eles foram sempre me direcionando. E aí eu comecei a trabalhar com os relaxamentos, né? Onde que as pessoas vinham lá em casa, eu tinha uns tambores, umas sementes para trazer o elemento água. Que tudo isso começou graças ao meu professor aqui, Daniel Namkai, que a música dele já era trilha sonora da minha vida e eu achava que ele era um
um índio norte-americano que morava nos Estados Unidos, olha só. Mas tem cara, Mas né? é isso que eu ia falar. Eu não sei por que você sempre fala isso, porque eu sou um empresário, eu não sou músico, eu não sou índio. Mentira. Ana Vina, vamos lá, Luiz, que maravilha. Sabe que eu não me lembrava dessa parte, cara, incrível. Então, aí eu fiz o meu primeiro post de um evento que ia ter lá em casa e usei uma música dele e marquei ele nos stories. Olha que E interessante. muita generosidade, ele mandou um texto. Que legal que você usou minha música, eu Escrito gravei... para ele, não é que peguei um texto que eu já tenho, porque esse é meu bom senso. Meu bom senso é que eu falo com todo mundo como ser sagrado que essa pessoa é, mas que ele não sabe, ele não acredita. Então, sempre me falam, mas para aí, é você, Daniel Nancai? Aí eu falo, sim, meu amigo, sou eu. Mas qual é o problema? Eu adoro falar com você. Então ele falou, eu achava que você era de outro país. Então a gente deu risada, né? Mas foi assim mesmo. Se conectaram. Então eu te agradeço que você me marcou, senão nunca ia saber, né? E vocês não estariam aqui agora, né? Exato. Tá, e aí? E daí ele explicou toda a história da música, como gravou, e como eu tava nessa caminhada, eu pensei, eu quero beber dessa fonte, que eu gosto de ir na raiz do negócio, né? E aí eu vi uns vídeos do Daniel com umas sementes tocando flauta, daí eu olhei, esse é o caminho. Então, fui até a casa dele, Entrou em contato e eu falei, você vai ter um curso? Eu falei, eu justamente estou fechando com um cara de São Paulo, vamos fazer um curso, mas aí eu expliquei, um curso diferente, eu não trabalho com cursinhos assim, meia boca, não, eu faço uma imersão mesmo e eu já estava meio sem querer fazer os cursos, porque as pessoas hoje estão hackeadas, as pessoas chegam e ele acha que tem que ser da forma que ele imaginou, olha que loucura. Aí então eu me encontrava com um público fechado dentro de uma aparentemente pessoa espiritual que vem a se abrir. Aí eu falei, olha, sabe, não estou com muita vontade, mas eu não sei sentir algo bom contigo, então você pode vir. E foi impressionante, ao ponto que, me confirma se estou errado, terminamos ficando mais um dia ou mais 2 dias de curso, porque sábado e domingo eles perceberam que não era suficiente. E aí pronto, aí ficamos realmente como 3 amigos, só que ensinei muitas coisas para ele de música, de gravação, da utilização da música para cura. E aí isso nos tornou mais que aluno e hoje somos amigos, irmãos, né? Então, já eram, né? Não sabiam, já só era. lembraram. Mas não sempre acontece isso. Aconteceu de uma forma muito maravilhosa. Muito natural. E aí, e foi legal, né, cara? Não, foi muito bom. e justamente de escutar os contos do Daniel também. Não só querer o download, eu vou sair tocando. De tipo, escutar de como é a caminhada e que como as coisas não são tão simples. Que a gente precisa ter uma entrega, uma dedicação e, primeiro de tudo, ter clareza do que a gente quer. Sim. Aí, após isso, tem muitas fontes vivas pra gente poder beber. Então, eu acredito que é um caminho que, se tu tem certeza, ele pode dar muito certo, né? E aí, então, foi esse movimento e tal. E aí, eu sempre gostei. Depois do rock, eu gostei muito de música eletrônica. Eu achava os teclados uma coisa do espaço. Muito maravilhosa. Mas também na música eletrônica, os lugares, os ambientes eram uma energia pesada e tal. As raves. E aí me veio... pelo YouTube um DJ chamado Mozi, que é um grande mestre. E aí, muito quando legal. eu vi ele servindo cacau e as pessoas dançando, aquilo brotou um negócio que aí abriu um portal. E tudo começou a dar certo para eu ser direcionado e também ser um DJ da nova era. Que eu nem gosto de me chamar de DJ, eu acho que eu sou um facilitador para fazer as pessoas de novo dançar. Essa é a minha medicina. Mas com uma outra consciência, Isso. né? Que eu venho das raves, das festinhas lá, também. maravilhosas. Mas é uma outra pegada, né? E eu Isso. gosto do Mozi também, é uma coisa mais... É mais espiritual, é mais muito espiritual. zen, ele traz algo mais zen, mais de conexão. Eu achei incrível, porque eu sou um cara mais velho que todos vocês, e eu sou de outra época com outro tipo de música completamente raiz, ou seja, eu venho de uma tradição muito, muito raiz, mas dessa tradição raiz eu me expandi muito e descobri gente que está fazendo outras coisas, mas que são muito mais mestres de jazz, ou mestres de fusão. Eu sou músico de fusão. Então, para mim, era quase impossível conectar com... saber que existia o Mozi. E graças ao Luiz, eu vi que é acessível. E é mais, quando apareceu o Mozi na nossa frente, porque alguém falou, tu consegues tocar um pouco? Eu falei, Luiz, você vai acreditar? Nós vamos tocar no show do Mozi. E aí eu cheguei e o cara falou... Em São Paulo, a gente tocou falou, Vocês tocaram no show dele? eu admiro muito Legal. você. E eu falei, peraí, tu...
Sim, eu adoro tuas músicas. Vamos fazer uma participação. Eu não acreditava. Então, tá vendo como tudo vai encaixando. Sim. E aí vou fazer algo super raiz, um canto totalmente nativo, como eu canto, mas com música eletrônica. Então, olha que bênção poder chegar às pessoas. Poder chegar às pessoas com uma mensagem que brota do coração e que conecta com a temporalidade, ou seja, com antes dessa leitura fake que nós temos do tempo, da nossa realidade. É toda ilusão, nós estamos no meio de uma ilusão, né? Sim. Então, aí foi que conheci esse irmão ali, né? E você 2 vezes foi surpreendido pelo universo, né? Conhecendo ele. Sim, sim. Eu nem tento entender, eu só agradeço. Tu sabe. Não, e eu levei ele para... Ele sorria à toa, a cara dele. E eu levei ele para tocar, mas não tocamos com o Mosse, mas tocamos no evento do Mosse. E eu cantei com um cantante que eu achei maravilhoso, o Franco, que é da Nova Zelândia. E que o cara também me falou, eu não acredito, eu tenho você muitas playlists. E aí eu, o que está acontecendo? Aí eu descobri que, na verdade, todos já nos conhecíamos e tinha 700 pessoas. Que legal. Não tinha 20, tu tá falando e você não se apresentou, né? Isso, acho que agora é o momento de... Não, mas tu tá terminando, estamos com tempo, vai. Né? Então, para fechar esse círculo da música, foi pelo rock, daí pro eletrônico, e hoje... Eu tenho um espaço na minha casa chamado Espaço Anca, onde eu sirvo a medicina do cacau, que eu também produzo essa medicina. Eu trago as amêndoas da Bahia e 2 fazendas e lá eu trago a barra pronta, porque passaram todo o conhecimento, não usam veneno, não tem mão de obra explorada. Olha que maravilha. E tem um rezo desde o preparo da terra. Daí tocou no meu coração de, além de eu só produzir e aprender tudo, mas honrar essas tribos e ser um cacaueiro multimarcas, além tu de vende ter o cacau. E eu também vendo deles. Vende avião, tem toda uma logística, mas eu consigo trazer para ajudar, porque eles me ajudaram tanto, então nada mais justo de eu também ajudar eles. Se as pessoas quiserem comprar, tendo o teu contato, elas Isso. Pode entrar em contato comigo no Instagram, Anca Música, vão encontrar um cacau assim que tem um rezo desde o preparo da terra, né? Eu vou querer a minha barrinha, já separo uma aí. E ele, inclusive, daqui a pouco, enquanto o Daniel estiver falando, eu quero já servir um cacau, trouxe um cacau pra gente. Ai, que delícia. E isso nós temos a surpresa para nossos amigos que nos vão assistir, acreditem ou não, nós vamos conseguir, através de um novo programa dos iPhone, você vai receber uma pequena amostra de 1 ml, muito pouquinho, na sua casa, do cacau que nós estamos servindo. A frequência gente, vai, isso né? é algo impressionante, vai ser algo mundial, né? Aí vai que vai viralizar nossa podcast, porque vai ser a primeira teletransportação de um líquido que vai chegar quentinho. Se não chegar quentinho, tudo bem. Vai falar com o Luiz. A culpa é do Luiz, né? Então vamos lá. Primeiro que nada, muito obrigado. Sou muito grato de estar aqui. Eu faço 37 anos que estou nessa caminhada da música. Obviamente não vou poder contar quase nada. Vou ser mestre nisso. Eu não vou poder contar nada. Porque a minha história é muito forte. A minha história é assim, uau, assustadora. Mas algo dentro de mim ecoou e falou, você vai ser salvo. Você vai ser músico, aquilo que você sonha. Então, já com 2 anos ou 1 ano e meio, eu ia lá, engatinhando e ficava batendo nas panelas. Minha mãe se chamou muito a atenção com isso, né? Olha que maravilha, olha que benção. Então, todo mundo me recriminou, todo mundo me julgou. Eu fui muito... basicamente, eu fui um cara completamente massacrado pelo bullying. Era um cara magrão, fraco, frágil, canal, sensitivo, mega aberto. Eu não sabia do que era isso, porque eu era uma criança. E eu ouvia vozes, e eu olhava, e eu sentia. Então, foi um inferno. A vida de uma pessoa com essa característica, e 50 e tantos anos atrás, imagina. Hoje continua sendo isso difícil, né? Mas aí, então, graças a Deus, a música, que a esse ponto que eu queria chegar, a música foi uma mão esticada para mim. Eu descobri músicas incríveis, então eu ouvia Pink Floyd, eu ouvia músicas maravilhosas, e eu comecei a falar, meu pai está ficando em segundo plano. Os gritos do velho, a loucura, a violência, os insultos. Aí eu aumentava o volume, eu tive que deixar a escola, então eu comecei a viver com a música desde os 15 anos. Cortando os estudos e trabalhando, trabalhos bem ruins, como pedreiros, servente de pedreiro. Mas eu tinha a meta na música e o mundo espiritual. Então, hoje eu estou aqui e
vivo da música. Obrigado, irmão querido. Em breve estão chegando para vocês. Que maravilha, saúde. E que delícia. Nossa, muito bom. Tem para eles. Tem para vocês. E aí, eu tenho hoje 25 álbuns CDs gravados. Deles, 15 estão já nas plataformas digitais, com a alucinante cifra de 500 mil. Só Não, por favor. Uma intenção, Uma intenção que é muito poderoso isso aqui. A gente está vivendo a profecia maia, né? Que Do delícia. cacau. Então cada um pode fazer o seu rez e desfrutar. Que maravilha. Aloha! Louca. Muito bom. Que todos os seres sejam felizes. Essa é nossa invocação, né? Para mim, o mais importante hoje que eu gostaria de falar, eu tenho muito bom senso nisso, né? Eu toco 150 flautas, eu toco centenas de outros instrumentos, eu toco harpas de boca, toco tigelas de cristal, tigelas tibetanas, mas tudo isso poderia ser só uns enfeites, umas coisinhas. Mas michuruca, que é uma palavra que eu amo, porque sou estrangeiro, e na verdade eu nunca sei o que é uma michuruca, mas essa palavra existe, né? Para mim, michuruca é como algo, sei, tipo uma coisa que não tem muito valor. Já o som não aparenta ser algo poderoso, então eu uso minhas palavras meio dessa forma, né? Então, para mim, o importante é que eu tenho meus mestres, meus professores. Eu sou quem eu sou porque eu conheci pessoas extremamente poderosas, completamente centrados, que eu chamo de ninjas, eu chamo de samurais, mas com nenhuma conotação de armas, ou que eles, sim, no sentido meio mágico. Os ninjas eram caras que parece que voavam, apareciam de uma árvore. Então eu falo, uau, não, eu preciso ser ninja no meu trabalho. E cada um de nós é ninja. Então esses foram meus professores tibetanos, butaneses, japoneses, chineses e nativos americanos. Eu conheci todos eles nesses 30 e tantos anos. E a partir disso eu mantenho uma prática. Eu tenho um altar que ontem, pela primeira vez, eu decidi. E eu com meio uma culpa. Não, eu não posso mostrar o altar. E ele falou, Daniel, você está doido? Olha a beleza disso aqui. E eu, não, porque isso aqui é meu lugar. E aí então eu falei, cara, é verdade. Por que não vou mostrar algo lindo, maravilhoso que eu tenho? Se eu estou todos os dias ali, rezando, fazendo oferendas de água, coloco um alimento, coloco uma vela, coloco um chá, coloco flores. Ou seja, é um lugar de amplificar essas bênçãos que a prática espiritual te permite você perceber, você está dentro de uma bênção. A vida é uma bênção. Então, sai da neurose, diminui a piração, a neurose, e entra nessa benção. Então, eu fico muitas horas fazendo mantras e isso me deixa feliz. Pronto, aí contei tudo quase. Só que aí, graças à música, eu descobri que e graças a um dos meus grandes professores, que era um velho poderoso tibetano, e eu fui falar, não, peraí, vou falar com ele. Será que eu posso, mestre, pegar esses cantos e eu cantar da forma, não sei, esqueci o tambor de barro, não acredito, cantar da minha forma, de uma forma mais acessível para as pessoas, e com instrumentos africanos, e ele me olhou e falou, sim, pode gravar, pode colocar no CD, nas plataformas, pronto, eu falei, uau, que bom, posso, e realmente isso foi uma abertura total, porque a música que ele me autorizou a gravar, que é um mantra, Om Mani Padme Hum, atingiu 14 milhões de visualizações em um canal de YouTube, que no final, graças a Deus, eu me liguei e eu arranquei, eu tirei, porque o cara estava ganhando acima de mim, porque ele não tinha autorização minha para colocar e ele colocou. Mas os 14 milhões, agradeço a esse cara, né? Então, hoje estou com muita gente, agora vamos estar com uma apresentação linda esse sábado, e o público canta, e o público reza, e estamos juntos. E vai ter, não cacau, mas vai ter chá da casca de cacau no final. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, e a ideia é tirar a nossos irmãos e irmãs que estão, a maioria, preocupados com banco, CNPJ, empresa, nome dos bancos não posso falar, mas todo o banco, e a dívida, e a pessoa, e meu filho. Então, eu percebo
quanto sofrimento, quanto estresse, quanta preocupação, quanta neurose, quanta doença que já está acontecendo. Quantas pessoas estão morrendo decorrente disso. Então, eu como vengo de uma origem, que agora vocês entenderam, né? Muito difícil, com um pai alcoólatra, violento, eu percebi, peraí, não era só ele. Hoje tem muito mais que álcool, tem todo tipo de drogas. Então, eu linkei as duas coisas. Para mim, a música vai ser uma forma de eu deixar eles em um estado de bênção. Eles vão sentir que estão saindo deste plano, que o Bradesco parou de me enlouquecer, que a Vivo, que a TIM, todo o tempo meu celular está tocando, me querendo vender alguma coisa, e hoje eu fico tranquilo com isso. Por quê? Porque eu tenho medicinas sonoras, bambu, madeira, esse couro sintético, mas representa o couro, né? Então, todos os elementos estão na música para mim. E a minha música é para trazer os elementos para as pessoas. E tenho esse irmão aqui comigo que toca o rampan, que é um instrumento que eu não toco, então a gente vai fazer essa música junto. Qual que é o rampan? Toca tambor. É a nave espacial. A nave espacial, sim. Eu tenho uma dica para todo mundo que recebe muitas ligações de cobrança, que é o seguinte: você mentaliza que toda ligação de cobrança é R$1 milhão caindo na sua conta. Ai, I love Então, you. toda vez que ligar, você fala obrigado, mais R$1 milhão. Você E aí agradece. tu muda a vibração, Vai né? mudar Tá bom. e pode ser que você não receba R$1 milhão, mas eu tenho certeza que vai Vai acontecer mudar a alguma vibração. coisa. Tu não tá Olha xingando que o cara. maravilha. Olha, eu te agradeço muito. Usa a dica. Então, tu falou uma palavra que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha olhado sobre essa ótica. Você falou que a música também é uma medicina, porque a gente vê o cacau como uma medicina, a ayahuasca. E encarar a música como uma medicina é uma coisa que as pessoas não têm muito essa visão. E Mas ela não, é... atenção, 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 atenção. Olha, 7 vezes falei. A música é uma medicina na sua essência, na sua origem. Na música é uma medicina na sua essência e origem, mas ela foi completamente hackeada, deturpada, destruída, marketizada e comercializada. Obviamente, nosso sistema vai fazer o quê, meu amor? Nosso sistema vai fazer o quê? Tipo, amemos todos uns aos outros. Vamos nos abraçar, gente. Você imagina como seria maravilhoso o mundo? Sim, eles não Se as querem empresas isso. de refrigerante, aquela preta, aquela famosa, que é tão preta, que é tão terrível, que é tão venenosa, se eles falassem, vamos nos amar todos, cara, eu falaria, eu começaria a beber ela. Mas ele não está interessado nisso. O que ele quer é que eu compre, que eu encha a minha barriga disso, e eu adoeço, né? Então, como isso não existe, eu decidi, a música vai ser minha codificação estelar, galáctica, quântica, indígena, de eu passar frequências de amor, de união, de respeito. Então, eu nunca vi vocês antes. Estou mentindo? Nunca vi. Não. Então, Nessa vida, não. Não, nessa vida, mas o que eu quero lhe falar é o que eu aprendi. Eu olho para você no primeiro momento e eu penso que ela seja feliz, que ela aprenda algo comigo, que eu aprenda algo com ela, e eu só vou jogar energia boa para ti. Então, eu vivo assim. Eu acredito nisso. A mesma coisa contigo. E se estivesse teu filho, tua prima, tua tia. Então, eu me tornei um cara alegre, bem palhação. E isso me deixa a mim feliz, me deixa tranquilo. Por quê? Porque eu não tenho que estar explicando, sim, porque eu toco 150, porque os chakras. E aí, se eu começo a entrar por esse lado, eu viro um chato total. Porque a dona Maria, que trabalha fazendo lanches, ou que trabalha fazendo coxinhas, ela não sabe o que é um chakra. Mas ela sabe que está olhando um cara, cabelo longo, então... Oi, dona Maria, tudo bem? Ai, que delícia! Eu não como coxinha. Que delícia essa coxinha. Mas isso aumenta a vibração também, às vezes até aí mais. Eu compro dela e aí já tenho uma desculpa. Apenas encontre alguém que precisa, eu vou dar essa coxinha. Então, a gente faz circular uma energia. Circula a né? energia E é isso. da prosperidade. Basicamente é isso. Então, a música me está trazendo bênçãos e bênçãos. E hoje são 485 mil streaming a cada mês. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar obrigado. Então, brinco muito com o Luiz sempre. Obrigado, Steve Jobs. Eu te peço perdão. Obrigado. Eu falei muito mal de você antes, mas eu te peço perdão. Apple, Samsung, Xiaomi, todos sejam abençoados. Porque as pessoas me estão ouvindo por ali, Claro, guria. tudo tem Mas, seu lado positivo. a Quem gente- tem massa de player ou aparelhos de som, ouve pelo celular. E tudo a gente tem a
o caminho de julgar, né? Julgar, falar que o telefone é ruim, é ruim. Gente, esse programa existe por causa das redes sociais, por causa do YouTube. Então. O mundo vai ser exatamente da forma que você enxerga. Enxergou coisa ruim, vai ser ruim. Não tem contradição na lei do universo. E na verdade, meninas, eu acho que a gente não sabe. A gente não sabe bem nem o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, mas eu penso, eu tenho que ficar positivo neste fluxo, neste momento, e realmente está acontecendo magia. Então, eu estar alugando uma casa linda, maravilhosa, pequenininha, onde esse altar está ativado. Na casa do Luiz, que 2 anos atrás eu não conhecia, isso é um milagre. Eu nunca ia visitar Blumenau na minha vida. Parece que eu já estive tocando em Blumenau, né? Eu estou em Blumenau, muita coisa está como ativando. Abrindo. Por quê? Porque eu fui gente boa com ele e ele foi gente boa comigo. Mas é a ressonância, né? Entendeu? A lei da vibração. A tribo vai se encontrando aqui no meio A lei urbano, da né? vibração. E o Luiz está... Então, fala um pouco, Luiz, eu fico feliz porque ele está começando a tocar flauta. Gente, esse sim. Eu quero que você toque percussionista, né? Agora tá se arriscando. Não, mas Como ele que tu tá conduz, abrindo. Luiz, o trabalho, assim? Tem algum começo? Então, hoje eu tô tocando bastante em outras casas que me convidam. Eu tenho todo o equipamento. Só precisa ter um espaço e a vontade de fazer. Eu levo cacau, eu levo som. Que legal. Tu vai, por exemplo, tem uma pessoa tá fazendo uma festa, sei lá. Eu toco só em celebrações conscientes, sem álcool. Eu fiz esse nem é acordo, nem contrato, fiz isso comigo, né? Com a espiritualidade, Sim. todos os instrumentos. Isso eu aprendi com o Daniel, que é muito bonito. Quando eu compro uma flauta, ela não é pra mim, né? Eu boto ela no altar, fico conversando com ela um pouco, aí eu estudo ela, aprendo a respirar, aprendo a me centrar. Agradece, ele agradece a ela, porque ela agora é um ser que está vivo, que vai criar, né? E a gente normalmente as pessoas pegam e tocam. Não, tem que fazer essa. E ela não é pra mim, ela é pro bem maior. Então, isso fica uma coisa, porque começam a chegar instrumentos também que eu não entendo. Começa a chegar. Mas eu acredito que é por causa que não é pra mim, não é numa bolha do eu que eu tô querendo. Sim. É de realmente trabalho poder gerar coletivo, algo né? de bom, né? Caminhar nessa terra é muito maravilhoso poder espalhar coisas boas, né? É. Então, a minha forma de trabalhar hoje, quando eu faço no espaço, eu sirvo cacau de uma forma muito ritualística, até porque eu acho que todas as medicinas merecem muito respeito e também que pessoas são muito especiais. Então, eu tenho todo um cuidado de criar essa atmosfera dentro de um rezo. E sirvo o cacau numa roda, e aí eu começo a tocar as músicas eletrônicas. Aí o cacau, quando você ativa um movimento, ele traz uma energia, né? Eita, Sim. Daqui a pouco, então, Nós a gente vamos vai tá sentir. dançando aqui, ó. Isso! Só botar uma música que todo mundo A gosta gente de sai dançar. dançando com as mãos, né? Porque não pode ficar em pé. Não, mas daqui a pouco nós vamos estar tocando aqui. Ui, que maravilha. Que lindo. É um lápis lazuli? É. Eu adoro essa pedra. E aí eu toco para as pessoas dançarem, porque Que barulho justamente... que isso aí faz? Porque parece Isso é só um uma abanico para defumação. Tá. Já achei que era Né? instrumento musical. A Não, pessoa isso zero não é pra- música. Que eu ia Porque perguntar para os povos nativos, sem interromper o Luiz, lógico, Andar né? na tua Para cabeça, os, olha só, para os povos nativos, isso aqui é um outro objeto de poder. Isto também é uma medicina. Então, gente, quando a gente começa a estudar essa cultura, você se maravilha, porque complexo. tudo é medicina. Então, aqui está a medicina, vamos imaginar, de um búfalo, ou de um animal que... Ai, coitadinho! Não, eles não enxergam assim, não é coitadinho. Ele foi escolhido pelo grande espírito para ele se transformar. A carne dele serviu para alimentar a tribo. Estou falando agora no passado. Os couros eram usados para as tendas, para ele se proteger, cobertores, e faziam artesanato. Então, tudo isso se ritualizou. Tem a pedra. Isto aqui é mais um enfeite, mas é importante. E a pena, ela tem energia dos seres do céu, os anjos, os arcanjos, mas a visão nativa é os seres espirituais. E com ela você passa em volta da pessoa e ela limpa a energia. Ou seja, isto aqui é um laser xamânico, um laser ancestral. Laser? Não, estou usando Assim, um laser entendi. metaforicamente, né? metaforicamente. Entendi. Ou seja, é uma ferramenta, como se fosse um laser de luz, que vai limpar a tua energia e vai a tirar as coisas Muito densas, pesadas, mas aí utilizamos uma resina ou uma erva, um incenso, né? Que são naturais também. Muito legal. Muito, muito legal. E eu queria que você mencionou do mantra que fez sucesso. Aham, Né? Eu sim. queria que você pode cantar um pedacinho?
Om Mani Padme Hum. Claro, mas- Eu amo esse mantra. Vai ver, eu já até usei o seu mantra sem Que saber. pena que não Batizado bem. É o mantra Que da pena que não compaixão. trouxe o instrumento de barro. Me esqueci, menina. Foi muito Eu te tarde. perdoo. Que bom, obrigado. Eu vou querer mais um pouco Pena. do teu cacau. Eu também. Bom. Ok. Então, o que eu vou cantar, Que lindo. galera? Eu vou cantar Om Mani Padme Hum, que é uma invocação, seria um chamado batendo numa mesa, numa janela, para o Buda da compaixão. É o Buda poderoso, pacífico, ele tem 10 mil braços, o que representa que ele sempre está resgatando seres que estão desencarnando, que estão sofrendo, né? Então eu amo ele, foi o primeiro Buda de que eu tive conhecimento, né? Om Mani Padme Hum. 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 Já começa a sentir os chakras. né? Vozeirão, é. Sim, começa você a... Eu fiz o meu primeiro tambor semana passada. Olha que maravilha. Que Quase maravilha. morri. Mas Maravilha, fiz. isso é maravilhoso. Então, o tambor, outra medicina. Entendeu? Então, olha que interessante. Isto eram medicinas. E esse Isto eram tambor, co- esse Não, tambor é Meu Deus. parrudão, hein? este Olha tambor esse pelo no- é Qual é inacreditável. o couro? É couro de gado, de É vaca, boi? né? É, de Vaca. boi. É, ele é maravilhoso, ele é algo incrível. Isso, o único que nunca murcha, ele não murcha. Normalmente, tambor nativo está úmido, murcha. Ele não toca. Este nunca, né? Então, imagina 40 pessoas. Imagina agora com o Franco Reque, nosso novo amigo lá, Vocês o cantante do Mosse. Tinha 700 pessoas, gente, cantando. Aí eu chorava, né? música, Cantando On Man. Oh, E todos quando vocês cantando. cantam, vocês, tu vai num instrumento, ele no O Luiz, Eu estava, acompanho, o Luiz Daniel. estava tocando esse tambor, exatamente o mesmo. Ele estava bastante feliz, vamos dizer assim, né? De estar lá no palco onde o Monse tinha tocado com o Franco Reque, que nunca tínhamos feito nenhum ensaio, gente. Só que então, aí vem o que eu amo, que é a experiência. Aí eu tenho muitos anos. De pronto dá um problema, de pronto o microfone não toca, porque tem muita interferência. É isso que nós temos que entender, nós temos que acordar para a realidade de que não é só paz e amor no mundo. Sim. Então, isso é o que a mim me tornou Tem um os praticante ataques, né? xamânico. Praticante xamânico não é um praticante, só Om Namah Shivaya Namastê. Não, cara, cuidado. Nós estamos em um reino denso, muito denso. Então, dos mantras, dos cantos. Então, eu comecei a cantar. O microfone do Franco estava com problemas e eu comecei a cantar para que não se crie esse clima de... Não tocava o microfone dele. Então foi maravilhoso. Sem focar no problema, né? Vamos E eu dar um queria jeito que no tu tempo. tocasse a É tua isso que nave eu ia falar. espacial, hein? Eu ia falar, cadê o disco voador? Que Vamos abrir eu um amo espacinho. esse instrumento, eu coloco no YouTube essas frequências pra dormir. Conta um pouquinho E desse gosto, instrumento, E é um Luiz. instrumento carinho, né? Que É. eu corri É. atrás pra comprar. Falei, não, deixa Já Não que eu eu só é- tive que encarnação. puxar um pouco aqui. Ele não É é, muito fácil de barato. encontrar aqui no Brasil? Ou... Sim, tem bastantes. Originalmente ele é suíço, tem uns 20 é anos, é um muito dos legal. últimos instrumentos criado pelo homem. E hoje tem várias pessoas fazendo já. Eu já Muitas, vi muitas pessoas que pessoas. deixam na chuva, pra Ele é própria de inox, chuva. então dentro de um rio ele pode estar né, nesses lugares, então ele não vai estragar. Não estraga. Então, eu tenho uma coisa com sonhos, assim. Na verdade, muitas das coisas que eu comecei a fazer, os relaxamentos, tudo pós esse encontro que eu tive com as medicinas da floresta, me abriu o campo dos sonhos. E eu achava que era normal para todo mundo. Mas quando eu comecei a compartilhar isso,
todo mundo falou, não é normal, isso aí tá chegando umas coisas pra ti, então presta atenção nisso, valoriza isso. E aí eu sonhava que eu já tava tocando um desse aqui, eu acho que... eu sonhava que eu já tava tocando um desse aqui, daí ele chegou, e aí com estudo também, entendendo que música precisa de dedicação, precisa namorar com o instrumento mesmo, passar bastante tempo com ele, nada vem por casualidade, tudo tu tem que ter uma entrega, né? Então, foi indo... E aí eu comecei a fazer uns loops aqui, daí o Daniel já pegou uma flauta que tá na mesma escala, na mesma afinação, e a gente acabou criando uma música. E tu acha que foi fácil aprender a tocar? Como eu era baterista, pra mim, Foi deu uma boa. brincadeira de criança. Porque tem o tempo Tu já e tudo tem mais, conceito, né? né? Claro, Sim. tem que ter tempo. O que Luiz falou é importantíssimo e eu tento Parece que a gente explicar tá no meio isso de uma nave. para as pessoas que querem tocar flauta, né? Para você entender. Eu fiz essa prova 1000 vezes. Por exemplo, com o meu taxista, que em paz descanse, que era um ser maravilhoso, era um mestre para mim, era um mestre. Ele sempre estava de alto astral. Sempre, sempre. De noite, de dia, de madrugada. Era algo incrível esse cara. Então, um dia falei, com o celular aqui, por favor, Gilberto, toca uma flauta. Ele pegou assim feliz e começou. Aí falei, me esqueci de falar. Ok, tá muito bom. Tá bom, né? Falei, tá ótimo. Nada, ele não bateu uma nota. Porque ele fazia De qualquer jeito. qualquer coisa. Então, você não pode fazer isso nunca. Você tem que aprender os dedos, você tem que entender o ar, você tem que entender que tua mente, tuas notas vão sair de você. Então, aí a música se vai tornando uma medicina. Porque, então, a música comercial não é medicina. Temos que deixar isso claro. A música das discotecas... da loucura, não são medicina, e pegar um instrumento não vai tornar você um sacerdote da medicina sonora, não, você tem que aprender, né? Então, você vai ver que aqui tem um ritmo, tem uma intenção, e eu vou entrar com essa escala aqui. Isso é uma águia? O que que é? Vou dar uma sopro, chamar ela Anca, o nome do meu projeto significa águia também, que um dia eu bati uma... Vamos fechar os olhos e os amigos lá que estão nos Sim, assistindo. e eu queria saber o que isso causa vibracionalmente para o pessoal de casa entender esse som que vocês vão tocar. O que vai aguçar? Ele vai que te trazer, causar? basicamente, porque não é bom explicar. Não é bom sentir. explicar, é bom sentir, Beleza. né? É como eu conheci uma pessoa, esta aqui é uma pessoa. Eu vou entrar nessa neutralidade, nessa amorosidade. Que muito prazer, homem, mulher. De Pode ser um receber, ET. Eu vou falar, muito prazer. Porque se for a ser um ET, ele vai falar, esse humano é bom, não me quer atacar. Então, seja que for, esse amor e essa alegria. Então, nós vamos a gerar uma frequência de muita harmonia, de alegria e de bem-estar. Mas atenção, aqui tem metal. Ficar em pé, O metal é forte, o metal corta. Pode ficar em Então, pé. você pode ter uma ideia de que aqui tem algo muito poderoso. Acho Metal, olha a diferença com água. Aqui, ó. Isso aqui é água. Casa vai fechar os olhos, nem vai estar olhando. Não vai estar. Então, toca a Inclusive, águia, eu não. vou. Vamos botar um pouquinho de som de água, chamamos a águia e começamos.
acabou. Aí acabou. Por que acabou? É, dá vontade de Uma ficar... música de presente pra eu ficar ouvindo. Você vira, então, olha, o segredo. Não vamos falar para ninguém, só para vocês. Isso não está pronto. Isso não está numa partitura, porque eu tenho a nota. Tan, 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 tan. Então, o que eu faço? Eu escolho a flauta que está em harmonia com ela, porque se eu toco com esta, faço um teste só para você entender a dificuldade de criar harmonia. Olha só, não vai bater. Aí uma entrou. Mas não entra. Está meio atravessado, está atravessado. Então, nós temos que fazer música pautando isso e sabendo, isso está em ré, isto está em ré. Mas uma vez que temos o código, a coisa flui. Então, nós somos livres tocando. Porque agora eu adorei, eu puxei mais uma coisa indígena. Pá, 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 como celebração. Então, eu começo a me transportar a outro lugar. E eu vejo que o público se transporta também. O público vai junto, né? Vai. O público vai. Porque eu sonhei com você há uns 6 meses atrás. Então, lamento te informar, tu tem que me pagar um valor, porque eu fiz uma viagem... Você se intrometeu no meu sonho. Não, você tinha não, que ter não. pagado a passagem. Não, me desculpa, mas você me chamou antes. Gente, Tudo eu acontece tô aqui no olhando espaço. você falar, eu falei assim, gente, eu sonhei com uma pessoa que assim não dava pra eu ver o rosto, mas o formato era igual. Olha só, era eu lembro. Mentira, não lembro de... Mas a gente não sabe o que Era acontece. um alienígena que desceu. Ah, então começava é ele mesmo. a tocar flauta e fazer coisas assim. Fala, não E eu falei, caramba, cara, agora me bateu na hora, é ele. Mas eu faço o preço especial, fica tranquilo. Então, beleza. Gostaram Comecei a então, meninas? Muito Então, bom. o Luiz está tocando maravilhoso. essa música. Eu vou contar uma surpresa para você. Essa música foi gravada com um microfone que simplesmente custa, olha só que loucura, né? 77 ou 75 mil reais. Nossa. Ou seja, quase essa motocicleta que está embaixo. Um microfone, um negócio de uma, assim. Sim. Feito na Alemanha, 60 anos atrás. Ou seja, é um Rolls Royce, é uma Ferrari dos microfones. E eu coloquei essa mesma flauta e já está gravada numa qualidade mega, hiper, super legal. galáctica, só que ainda não está pronto. Agora temos que ajustar os volumes, né? Agora vou dar uma E aí cobrança. vocês vão colocar nos Vai sair no Spotify, YouTube. mas como single. Não vou esperar a juntar um álbum todo. Vou pegar essa música, vou escolher um nome que ainda não veio. E precisa, agora, graças a você, vejo que ela tem que sair. Sim. Tem que sair agora. Quando a sair, próxima. vocês têm que vir aqui para fazer o lançamento. E olha o tamanho da bênção da música. Por isso que eu digo, a música não é brincadeira, Mas né? microfone? Aqui. visitante. Fui lá sonho. fazer um curso tocando e gravar uma música junto com o Daniel, né? Isso pra mim é Sim. muita honra, Por isso muita que gratidão. você tem um olhar, um semblante assim de que não fica triste. Nunca. Eu já fui muito sério, não sorria. E Ah, aí, pum, saiu um pouquinho do véu da ilusão e eu vi que, nossa, sorrir é muito Sair bom. dessa loucura. sair Hoje em dessa dia é loucura. quase isso, é uma vida que é um excesso de alegria. Sim. Né? A gente Porque tá... tu sai realmente dessa matrix do sofrimento, da dor, que é o que ele falou que a maioria das pessoas vivem, né? Nessa preocupação A maioria constante. das pessoas vive disso. Mas tem muito mais, só que eu não posso falar uma palavra disso, porque eu sou estudioso das tradições ancestrais. Então, eu amo, ninguém sabe disso, mas por isso agora vou escrever um livro, que é honrar os meus professores e honrar as tribos Hopi, H-O-P-I. Pergunta para as pessoas no shopping, pergunta na rodoviária, faça uma enquete lá no... Você conhece os Hopi? Aí a pessoa vai falar, é uma marca, é uma roupa, entendeu? Sim. Porque isso é uma tribo sagrada. Eles dizem que são os mais antigos habitantes da Terra, lá dos Estados Unidos, e que o grande Espírito os abençoou. Falaram, vocês são o povo verdadeiro, vocês estão sempre perto de mim, vocês estão escrevendo as profecias. Eles têm umas pedras, acredita ou não? Eles têm umas pedras gigantescas que falaram, aqui estão as verdades do grande Espírito. Aí os cientistas chegaram, não, mas não temos que levar um pedacinho. Não, nós sabemos que é muito antiga. Por favor, queremos um pedacinho. Chegaram todos os cabeção. Aí falaram, ok, tudo bem, eu vou te dar esse pedacinho que lascou. Levaram para o Instituto de Laboratório das Megagaláxias e os caras falaram, peraí, não é possível. Esta pedra tem entre 10 mil
há 50 mil anos não conseguiram determinar. E aí eu falo, esse povo sabe do que está falando, não são os delirantes. Então, eles falam coisas muito assustadoras, muito fortes, que vão começar na Terra, mas que tem uma saída. Eu vou falar a coisa boa, não vou falar as profecias deles. As profecias negativas. A saída, a única saída é o povo branco que está no norte, que é o guerreiro, que usa o fogo, as armas. O povo amarelo do leste, que é o mestre do ar. O povo indígena, que é do sul, que é essa conexão com a terra. E os povos africanos do oeste. Os 4 povos têm que se encontrar e estar rodeados de gente boa em um fogo e conversar, ficar iguais. E falar, você branco não é superior a mim. E o amarelo, vocês tampouco são inferiores a mim. Então, juntar. A Terra recebe isso como um ser vivo que ela é. E nós estamos sendo vitaminas do planeta. Vitaminas, endorfinas. Entendeu? Não cortisol que adoece. É a mesma coisa do corpo. Nós somos um grande corpo. Então, todo o meu trabalho, as mensagens que eu passo, eu apenas me inspirei nos hobbies. E eu levo isso através da música. Que as pessoas se pacifiquem. Então, agora tenho um grande brother aqui que está tocando comigo. E, óbvio, se ele começasse a desafinar, eu falei, não, peraí. Então, ele está aberto, entendeu? Ele é um cara super aberto, uma pessoa incrível. E então, eu vejo que não vou falar nada, está perfeito. Agora vamos chamar outro que vai vir. Então, a tribo está aumentando. Tem uma terceira pessoa que toca com vocês. Não, tem muitos músicos, né? Entendi. Não, mas que na verdade não tocam, né? Eu estou e o Luiz, mas vão começar a vir. Então, nós temos que levar essa mensagem. E conto que vocês também levem essa mensagem. Que nós temos que pacificar, que nos encher de amor o coração, aceitar os outros e eu não tentar mudar ninguém. Porque no momento que eu começo a tentar te mudar, eu vou ter que botar o meu dedo aqui. E quando eu faço isso, eu estou te dominando. Então, eu deixei de ser um irmão teu. Eu me torno um samurai, um soldado. Não, eu não tenho por que te mudar. Então, o que eu falei antes, né? Eu olho para você, eu quero a tua felicidade, a tua alegria. Entendeu? E quando eu tenha muito, eu vou fazer um pix para você com maior alegria. Para você também, entendeu? Também quero. Tá bom. Sabe o que eu acho mais lindo de pessoas como você, é brilho nos olhos. Porque vocês têm brilho nos olhos diferente, né? Aquele brilho nos olhos... Porque a gente está feliz, sabe? Isso aqui é o segredo. E é isso que eu senti, assim, quando eu estava ouvindo a música, agradecendo a minha equipe espiritual. E eu estava ouvindo a música e só agradecendo, dizendo, nossa, eu estou fazendo a coisa certa aqui na Terra. Que agradeci lindo. pela Fábio, tá Olha aqui que do meu lado. maravilha. Vou chorar. Eu choro. Oh, meu Deus. Mas, assim, é muito bom a gente estar no caminho. É muito assim, bom, né? claro. A gente procura... Fazendo algo que tu E que ama, você né? está aqui com muitos guias e teus ancestrais estão contigo. Então, eu também não vou chorar porque hoje estou com tudo. Hoje estou É que eu choro por poderoso. tudo. Quando eu canto, vou te contar um segredo. Quando eu canto, eu percebo, meu pai nunca conseguiu cantar. Meu pai foi destruído pelo sistema, então ele bebia para... E ele conseguiu o que ele queria, ele morreu, mas morreu terrivelmente, álcool. Qual é a saída? Mas qual é a bênção que ele me deixou? Canta. Porque quando ele estava começando a beber, ele estava feliz, começava a cantar e tinha uma voz incrível. E ele cantava, a donna immobile, bate o malvento. Eu detestava ele, detestava a ópera. Mas hoje, que eu sou adulto, eu falo, o velho cantava. Cadê esse canto? De onde foi? Ele não conseguiu. Porque se ele tivesse encontrado a música... Através de você, então, né? através de mim, que eu sempre fui mais louco de todos, e que eu sofria bullying, porque eu era ET, porque eu era completamente extraterrestre. Então, me davam porradas, sabe? Eu recebia muita violência. Oh, ET! E aí eu era muito fraco, era muito magrinho, né? Pronto, aí já contei tudo. Como que me tornei um cara forte? Um cara que eu sou gentil e respeito os outros? Porque eu entendi a minha verdade. A minha verdade era cantar, a minha verdade era sair do ódio, que essa energia do meu pai me deixou. Entendeu? Ele tinha uma visão das mulheres horripilante que ele me passou para mim. E eu falei, não. E eu falei dentro, tá, pai,
Ele me falava coisas horríveis das mulheres. E eu falei aqui dentro, mano, não vou ativar isso em mim. Então, a escolha é nossa. Sim. Entendeu? Então, estou muito feliz de estar aqui com você, de estar com meu irmão, que me trouxe aqui. Então, só posso agradecer. E tomara que o cacau já tenha chegado para os nossos ouvintes. Aqui já chegou. Luiz, conta tá mais das encontros de cacau que vocês. estamos fazendo. Estamos fazendo uns encontros na casa dele, maravilhoso. Vai ter em julho agora. Sim. Conta do próximo, Luiz, vai. Então, fica em Blumenau, o Espaço Anca é a minha casa, é um lugar que não tem pedestais, onde que eu quero que todas as tribos se juntem, isso que tu falou mesmo, e que todo mundo é bem-vindo, e todo mundo é uma medicina, e todo mundo pode ensinar, pode aprender. E então lá eu toco, faço eventos onde só eu toco, o Daniel faz cerimônias só dele, a gente faz cerimônias junto, então quem quiser... Mas normalmente quando eu toco, o Luiz está lá tocando essa música, tocando Isso, tambor. querendo ou não... E são eventos Ele faz a defumação. grupais. Vocês não fazem atendimento, por exemplo, uma pessoa quer um atendimento, alguma coisa Também pessoal. temos, também temos Eu- uma agenda. Ainda não tá. comecei porque estou nesse espaço novo. Mas eu faço, olha que... Pá, essa mulher... Vou ter que fazer 2 Canal. pix. Não, tem que fazer pra mim também, Tá bom, que eu tá tô bom. Mas eu vou fazer vibrando, pra eu tô todos, ela vibrando. também. Muito pix. Nunca vi ela, vou fazer um pix. Esse sou eu quando eu brinco. Também. Então, eu trabalhei muitos anos, 20 anos com Reiki. E eu começava a receber as músicas, eu sempre fui canal, esponja. E aí eu usava sons. E as pessoas falavam, aonde que eu fui? Mas não era uma pessoa reiki tá estranho, New né? Age, uma menina yogi. Era uma senhorinha de 70 e tantos anos. E eu falava, o que foi? Nossa, eu estava no rio, eu estava flutuando. Não era eu, sabe? Me conte. Nossa, eu vi. Ela tinha uma experiência que parecia um yogi tendo experiências espirituais. Uma senhorinha, avó, italiana, que fazia gnocchi no domingo. E aí você fala, como é isso? Como acontece isso? Porque todos nós somos canais. Sim. Porque ela tem ali dentro um outro ser que está aí esperando e que ela quer se conectar com esse mundo sagrado, com esse mundo mágico, né? Então, eu aprendi muito da música fazendo os atendimentos de Reiki com defumações e com sons. A diferença é que tem todo o tempo, dura 2 horas e a pessoa fica recebendo sons. É isso. Então, vamos lá. E Luiz. as vivências, grupos grandes, para estar indo em Blumenau, o pessoal que é daqui da região, né? Como a gente está em Itajaí, Santa Catarina, daqui em Blumenau é 1 horinha, né? É rapidinho, mas tá menos, né? É pouco, né? Mas toda a região, né? Para o pessoal ir, como que funciona? É semanal? Não. quinzenal? Então, acontece assim, como eu tô tocando bastante fora, então eu tento intercalar para ter um evento pelo menos a cada 2 meses lá no espaço, então eu uso o Instagram para divulgar, grupo legal. de WhatsApp e tudo mais, né? E seria isso, assim, o legal disso é porque a gente tá lá propondo essa coisa das pessoas poderem dançar, tu vê uma mãe com uma criança no colo dançando e tomando um cacau e sorridente, então esse é o pagamento. Quantidade de pessoas, é lógico que no meu espaço tem uma quantidade, Uma né? limitação. É muito desafiador esse servir, porque chega quem é para chegar, tem tudo isso, mas o sistema Matrix serve muita coisa ruim, né? Então, eu sinto que é um caminho também, né? Não devemos nos apegar a números, é continuar Sim, fazendo o que tem que ser Continuar feito e o fazendo. resto tudo é uma consequência, né? Mas aí, novamente, a rede... Agora sou eu que estou falando, não sei se o Luiz, porque sou bem mais velho que ele. Desde que eu decidi mudar meus protocolos, e eu falei, perdão, Steve Jobs, perdão, senhor do Xiaomi, perdão, senhor do Samsung, ignoro o seu nome, perdão. Lorde Porque eu Samsung. odiava celulares, eu detestava celulares. Então, como que eu ia ficar fazendo lives? Ou stories. Então eu mudei e ontem foi assim o ápice, porque ontem eu estava radiante, feliz por uma série de coisas. E veio um técnico e falou, Daniel, vou te filmar. E quando eu olhei, falei, uau, ficou incrível. Então o Luiz me deu os parabéns também. Então você entendeu? Eu estou usando esses meios, @Daniel Namkhay, NAMKHY, do Luiz é @Luiz Spaco. Anca Música. Perdão. Anca, eu quase te troco. Anca com K. Anca com K, música. Que Então, significa águia, Águia, Anca, olha só. né? Então, E tu então sabe eu que eu estou tô... subindo, né, imagens para quê? Para que as pessoas aleatoriamente tem um cara lá
né, que gosta de cachaça, que gosta de noite, de boate, de mulheres, de álcool. Um cara normal. E ele, de pronto, está no Instagram dele e ele vê um cara, cabelo longo, tocando uma flauta. Você entendeu? Pode acontecer. Esse cara, ou um doutor, ou um engenheiro, ou policial. Com certeza. Não importa quem é. E olhar isso... E algo toca, porque a magia está acontecendo todo o tempo. A magia está acontecendo agora. O universo está cheio de magia, de amor, de insights, né? Sim. Então, essa pessoa se aproxima e chega. E aí está todo o tempo. Agora, nós vamos tocar em Palhoça e está sendo incrível, assim, a resposta das pessoas. E aos poucos vai chegar na tribo, né? E Então, falando agora vai ser 11 de julho. Julho. Eu vou ter uma apresentação dos cantos nativos e manda no espaço do Luiz. E Luiz vai fazer a participação comigo, mas não vai ter depois a dança eletrônica, não vai ter. Vai ser meu trabalho de 3 horas e pouco, então Vai. será um prazer. E quando tu faz a música eletrônica, a galera... Sim, Claro. começa um pouquinho mais intimista, mas eu também gosto de começar a tocar bem lento, para E dar aí aquele depois movimento vai. aquático. Aí vai indo, aí vem uma segunda dose de cacau, aí de repente tá todo mundo pulando todo feliz, mundo, aí quando Shiva chega na hora chamou. de parar, e não, queremos mais e Ai, tal. que legal. Então é muito, Mas muito você, legal. você já esteve nas... Não Não? conheço. Mas fica o convite, Mas então. Sim, vamos né? conhecer, né, Fábio? Vamos sim. Claro. E falando da águia, eu tô me conectando com esse arquétipo tem uns dias por causa do Hélio Couto. E olha como conecta, né? Porque todo dia eu tiro um tarô. Uma carta de tarô do Osho, aleatório. E aí eu comecei a ler sobre a águia, fui tirar um tarô com o olho fechado, veio a águia. E aí domingo eu tive uma experiência espiritual com um ser que veio pra mim, que disse que o nome dele foi Áquila, na Alexandria. E aí eu fui pesquisar, é águia. Olha. E hoje você tá aqui trazendo o seu trabalho falando que é Então, águia. isso é tudo o poder do som. É magia, né? É Porque magia. eu tentava achar um nome pro meu projeto, né? E não vinha. E eu sou um apaixonado das defumações, né? Tanto é que eu estou criando com abanico. Esse instrumento É. maravilhoso. E às vezes eu bato a foto, assim, da fumaça. E eu vou poder mostrar isso. Mando Ah, é pro As bonito. a foto Ai, de uma que- águia perfeita. E aí eu falei, Sério? então o nome se apresentou a Ai, esse. manda em alta qualidade pra gente, a gente Então, coloca. o mundo Legal. é mágico e quando a gente... O mais importante, a única coisa que acho que é importante de tudo que eu falei, eu vou falar agora, porque o mais importante eu esqueci. Só tem um segredo, só tem uma entrada. Tem uma entrada e uma saída. Não é pelo intelecto, não é pelo poder econômico, não é pela tua beleza, não é pela tua incríveis poderes. Nada disso. Apenas precisa uma mente serena e um coração aberto. Com essas 2 ferramentas que você decida ativar em você, uma mente mais serena, eu não falei a mente do Buda, de Jesus, não, uma mente mais serena e um coração mais aberto. Então, quando esse protocolo é criado dentro, o universo sente isso. Então, tudo começa a fluir, tudo começa a acontecer. Sim. Tudo. Então, eu vivo... Outro dia, um aluno que estava no curso de canto me falou, Daniel, olha que incrível essa foto. Eu não tirei a foto, eu estava cantando. Mandou a foto para mim. A fumaça está incrivelmente nítida, com um fundo escuro. E dá para ver, ou seja, eu não estou falando de mim, dá para ver um mestre chinês com um chapéu, um mestre o taoísta, o tibetano com as mãos assim, perfeitamente desenhado na fumaça. Ou seja, o cara tirou nesse momento... No momento seguinte já mudou isso. E aí ele me enviou e eu falei, cara, não é possível. Aí fiz aumentei ela e isso é incrível. Tem outra com uma deidade tibetana nítida, que é uma mulher, que eu tirei assim, aleatoriamente. Então, a magia está o tempo todo E esses seres espirituais, eles vão se manifestar, né? São as egrégoras, né? Que Claro. estão ali. Assim como aqui também tem, se a gente conseguisse captar, Fora a magia que a gente é também. que né? a gente é, né? Que a gente esquece todo dia, a gente É. fica buscando fora, buscando no astral, buscando não sei o quê, mas a Exato. gente Eu é uma tenho magia até tão uma frase maravilhosa. comigo assim que eu acho muito legal que vai de encontro com isso, que você não precisa se preocupar com a magia, nem acreditar nela. Você só precisa acreditar em você porque você é a magia. É, exatamente. Então, isso dissolve Isso é muita Harry crença. Potter. Mas para terminar isso, quando a pessoa não acredita nesse meu mantra, porque essa foi a minha experiência da minha vida, né? Eu conheci muita gente, mas muita. Me conheci
estar com eles, entendeu? De Viver. de dormir com essas pessoas, de viver com essas pessoas. Quando uma pessoa não aceita a beleza, não aceita a paz, não quer silenciar a mente, é a dona da verdade, ela é completamente rígida, dura, acelerada, mental, sai fora. Eu falo isso para todo mundo. Sai fora. Pega as malas, junta tudo e sai. Porque só vai ter sofrimento. Deu para entender? Sim, sim. Estou sendo ruim falando isso? Não. Não. Ok, que bom. Porque às vezes pareceria que, tipo, que egoísta. Não. Sabe o pior? Que tem gente dita de espiritual que fala, me falaram que eu tenho que que ficar com meu marido, porque se eu saio ele e abandono, olha a loucura, na próxima vida, ele vai ser meu filho. Aí, cara, É a Matrix espiritualista. eu falei, você tem que Matrix processar Prada. essa terapeuta. Essa terapeuta é uma propiciadora de sofrimento. Eu Mas falei, tem a minha muito opinião, por saia agora. Ninguém veio a aqui pra mulher sofrer. chorava, a mulher chorava me contando. E eu falei, saia. E eu chorei com ela, porque minha mãe não saiu e minha mãe morreu. Ou seja, não estou falando de brincadeira. Você morre se você fica convivendo. Porque as num pessoas crime. ficam colocando culpa em você. Você vai não- largar fulano sozinho? Não é só Você culpa, vai fazer isso? É violência, É. é humilhação, é bullying. Então, é a falta do amor. Pronto. Então, não esqueçam disso. Muito amor e muita força para nós saber que nós merecemos, como o Luiz falou, nós merecemos viver nessa magia. Então, se a pessoa que está contigo fala, que magia, você está devendo R$700 para o João, e você vem falar de magia, eu falo, uau, olha como a pessoa está hackeada. Para ela, Hackeada é bom. não ter dívida e ter muita grana é uma grande bênção. E aí eu te pergunto, vai fazer um estudo científico preciso, um estudo com psicólogos todos, e pega os caras mais ricos do mundo, e eu quero saber se eles são realmente tão felizes na mesma proporção do dinheiro que eles têm. Eu duvido que não. Senão eles não se matavam, né? Claro, então nós temos que agradecer mais do que nós temos. Então, isso. nisso eu sou meio feira, porque Dá eu pra gente agradeço todo dia. encerrar com uma música? Claro. Vamos a pedir para o público que feche os olhos. Eu chamei o avô dentro, os sábios, os ancestrais, esses espíritos maravilhosos que existiram e que existem, se comunicam conosco, humanos, através do vento. O vento é inspiração. O vento é bênção. Eu sempre chamo vento puro. Eu chamo ao vento puro. Chamo a beleza, chamo o amor, chamo a paz verdadeira no meu coração. Chamo as tribos amarelas do leste, as tribos vermelhas do sul, chamo as tribos africanas no oeste e as tribos brancas no norte. Chamo todos os seres do espaço infinito e chamo a todas as forças da terra.
That's a good thing. Maravilhoso. Então, eu sempre me pergunto, desde faz 30 e poucos anos, como que eu tirei essa música? De onde eu tirei essa música? E aí foi chegando. Ela já existe. Você é o irmão dela, você ama ela, então você pede. Eu quero entrar na bênção da música, na bênção da paz, na bênção das tribos. Então eu faço meus protocolos. Todo o dia eu acordo e isso não me faz melhor que ninguém. Não sou superior a ninguém. Não sou mestre de nada. Entendeu? E, é mais, me tornei um brincalhão por perceber isso. Os mestres budistas te falam, a pessoa chega e fala assim, porque o Senhor sabe quem que eu sou. O cara chega furioso, né? Porque, sei lá. E o mestre disse que ele falava, sim, uma sacola de pele fedorenta. Assim, uma sacola de pele que dentro tem ouro. E eu achei incrível, nunca mais esqueci. Então ele falava, ou seja, não ficava bravo, não tentava convencer. Então a gente se torna um propiciador dessas músicas que chegam. Que é maravilhoso. E que você fala, eu mesmo falei, uau, ficou incrível, eu nunca tinha tocado isso. Eu faço outras coisas com ela, faço mais oriental, né? Então fico algo nativo, fico algo muito ancestral, algo lindo. E isso está em um enorme banco, uma memória universal. E assim tem histórias, assim tem ensinamentos, assim tem a tradição indiana, tibetana, são milhares. Então eu agradeço do fundo do meu coração a vocês. A gente que agradece. Que pudimos tocar essa música e... Então, o Luiz faz isso, ele faz Vocês a base. fizeram um tratamento vibracional na gente aqui de nossa, graça. Não precisa agradecer. Não, mas eu me surpreendi com a minha viagem lá, porque você percebeu, eu sou brincalhão, né? Então, eu não sei, pode ser que eu estive lá, mas já me aconteceu muitas vezes. Já me aconteceu isso e eu dou muita risada. Tinha uma mulher que me olhou e falou, eu não acredito. E chegou depois de um show, eu vi você estava... E a mulher estava não sei, louca. Que eu estava com os braços abertos, que eu apareci no quarto. E eu pensei, a mulher está meio louca, eu não senti nada. Ou seja, como que eu vou saber? E então eu falei, olha, me desculpe, mas eu não sei de nada. Mas eu falei, mas faça um pix para mim. Se eu fui lá, foi para propiciar uma cura. Se eu não, então, se eu não me engano, chegou com flauta e depois começou a espantar os cachorros. Eu acho que quem é terapeuta assim, deveria cobrar o trabalho desdobrado também. Porque a gente trabalha de dia e de noite. Nem fica sabendo depois. Acorda mas aí, obviamente eu não cobrei nada, mas aí eu consegui o que eu queria, a minha brincadeira. E o incrível é que passaram uns anos e a mulher me levou para a cidade dela. E eu toquei na cidade dela. E aí eu estava na casa dela, dormindo na casa dela, num quarto, e eu agradeço, e faço esse mantra. Faço o mantra e de pronto, em um estado alterado de consciência total, aparece meu mestre, meu professor, vivo, batendo a porta. Vivo, nesse momento ele estava, batendo a porta, fui lá atender. Mestre, o senhor está aqui, falando português? Sim, tudo bem. E tinha 2 samurais enormes atrás dele, nunca vou esquecer. Uma espécie de uns guarda-costas, assim. Eu fiquei, olha aqui, me estou arrepiando agora. E ele falou, vai ter no sábado um retiro lá no mosteiro. Eu gostaria que você for lá. Uau, eu falei, claro, eu vou. Obrigado, mestre. O senhor não quer tomar um cafezinho? Não, estou indo. E saiu. E ele desceu uma lomba assim, bem... Quando eu acordei, fiquei impressionado. A primeira coisa que eu fiz, abri a porta e a rua tinha essa mesma lomba que descia. E liguei por telefone, obviamente por celular, e falei, vai ter um retiro? Sim, vai ter um retiro, o sábado. E eu falei, eu tenho que ir lá. Então, essa pessoa que me viu no sonho, ela me propiciou a mim um sonho incrível que é o que eu acredito que todo mundo tem.
mas que as pessoas não estão sendo induzidas a olhar para isso, né? Para perceber que todos nós temos os dons, os poderes. Sim. Então a pessoa pode tomar. Quanta gente pergunta, mas não sei porque eu não sei, eu posso preparar meu cacau? Claro. O que você falaria para essa pessoa, Luiz? A senhora está ligando agora. Posso preparar meu cacau? Uhum. Oxe, claro. Mas o Luiz bate... A pessoa comprou o teu cacau, ele já está com o rezo, né? Já está preparado. Sim. Mas aí ele vai explicar como preparar a proporção, não é? Eu gosto de fazer os eventos, mas eu confesso que eu gosto de que a pessoa leve o cacau para casa e ela faça do jeito dela, com a egrégora dela, nada a ver, né, com a minha. Sim, sim. Que foi assim que ele funcionou comigo, então. Sim, entendi. Muito legal, gente. Muito legal. Bom. Pena que passou o nosso tempo aqui. Muito obrigado, querido. Mas espero que vocês voltem. Voltem quando tiver a nova música. Claro. A gente vai deixar a descrição do link de vocês, dos canais, né? Isso, para as pessoas então confere acessarem. Daniel Nancai. E, por favor, é muito importante, nós estamos precisando de 5.000 pessoas me seguindo Daniel Nancai Oficial em YouTube. Porque eu jamais foquei no YouTube. E agora estou vendo que o YouTube está... A gente vai colocar o link também na descrição. Na descrição a gente YouTube coloca e do dos dois. Pode deixar. E do Espaço Anca, né? É isso aí, segue a gente também, né? Sigam a gente. Pessoal, né? Lembrando, se inscrevam no canal, compartilhem pra gente trazer pessoas como o Daniel, né? O Luiz, eu tô bugando já. Mas a gente precisa divulgar o que é bom. O bem precisa se mostrar. E como você se está sentindo agora? Agora com essas músicas? Eu já sou alto astral, né? Então já tô mais ainda com o cacau e essa música, né? Essa energia, esse trabalho fantástico. Então, isso que vocês só ouviram agora, nos primeiros dias 11 ou 12 de julho, nós vamos estar em Blumenau, Anca, né? em Blumenau, realizando isso, só que 3 horas dura. Então a pessoa entra numa viagem total. Primeira hora, só flautas, tambores, esse som de vento que, por sinal, ficou maravilhoso. Muito bom. Ficou lindo isso, porque eu tinha o vento aqui gravado e ele trouxe o vento ao vivo e sementes. Então, aquilo que acontece, você se conecta de novo com a natureza. A natureza te limpa, te acalma. A natureza vem em pessoa e passa esses sons que são a natureza, é água pura. Então, a gente faz isso e depois vem os cantos. Pronto. Sim. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Gratidão. A todos.